Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, acredito que sim, né? Muito bem. Bom, estamos nós de volta aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Vamos então retomando os nossos conteúdos sobre as funções orgânicas. Na aula anterior, nós conversamos sobre as funções orgânicas oxigenadas. Na aula de hoje, eu vou conversar com você sobre as funções orgânicas nitrogenadas e também vamos falar de outras funções. E como você muito bem já sabe, eu sou Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná, e vamos iniciar a nossa aula falando aqui um pouquinho sobre o reconhecimento agora das funções nitrogenadas e também outras funções orgânicas. Bom, turminha, presta atenção comigo. Nós falamos que o elemento base da química orgânica é o carbono. Carbono e hidrogênio somente, hidrocarboneto. Carbono, hidrogênio e oxigênio, função orgânica oxigenada. Carbono, hidrogênio e nitrogênio, função nitrogenada. Ok? Então vamos começar pelas funções nitrogenadas. Bom, com relação à função nitrogenada, só fundamentando aqui, a função orgânica nitrogenada são grupos de compostos orgânicos que apresentam nitrogênio em sua estrutura e têm comportamento químico similar devido ao grupo funcional característico. Só para você lembrar, estou trazendo novamente aqui o que é o grupo funcional, é aquele grupo característico que está inserido lá na cadeia carbônica, que me permite identificar qual é a função orgânica. Belezinha? Bom, com relação à função orgânica nitrogenada, a primeira função que eu vou trazer para você aqui é a função amina. Preste atenção no grupo funcional. Bom, eu tenho aqui NH2 ligado a um radical orgânico. Lembrando novamente que esse R é de radical orgânico, é uma cadeia carbônica, belezinha? Bom, eu tenho aqui esse grupo NH2, eu vou chamar de grupo amino, ele está ligado a um radical orgânico. Então, toda vez que eu tiver essa configuração, eu vou dizer então que eu tenho uma amina primária, ok? Então, aqui, amina primária. Vamos ao exemplo. Então, tá aqui o grupo NH2, o grupo amino, ligado diretamente a um radical orgânico. Bom, só que eu ainda posso ter uma segunda configuração. Eu posso ter aqui o nitrogênio ligado diretamente a dois carbonos. Perceba que o nitrogênio ele faz 3 ligações. Aqui no primeiro exemplo que nós trabalhamos, na primeira hipótese, eu tinha H2, ou seja, 2 dessas ligações estavam preenchidas com hidrogênio. Então eu substituo um hidrogênio e coloco aqui mais um radical. Então agora eu tenho nitrogênio ligado a 2 carbonos. Então agora verifico aqui a amina secundária. Bom, e ainda tem uma terceira hipótese. Então está aqui o exemplo, né? O nitrogênio ligado a 2 carbonos, e eu tenho uma terceira hipótese. Bom, se você é um cara esperto, já percebeu o seguinte: se o nitrogênio faz 3 ligações, então eu posso ter o nitrogênio ligado a 3 carbonos, que é o caso aqui da amina terciária. Então o nitrogênio ligado aqui a 3 carbonos, a 3 radicais. Belezinha? Tá aqui o exemplo então. Estou destacando para você aqui o nitrogênio ligado a 3 carbonos. Ok? Então, função amina: primária, secundária, terciária. Qual é a grande sacada aqui? Tanto na amina primária, quanto na secundária, quanto na terciária, nitrogênio ligado com carbono. Primária, 1 carbono. Secundária, nitrogênio ligado a 2 carbonos. Terciária, nitrogênio ligado a 3 carbonos. Belezinha? Seguindo então. Função amida. Cuidado para não confundir. Temos a função amina e função amida. Ok? Atenção aí. Bom, função amida, ela é caracterizada por este grupo aqui, o nitrogênio agora ligado diretamente a uma carbonila. Lembra que o grupo C do Plau é carbonila? Falamos isso na aula anterior. Então aqui, nitrogênio ligado a carbonila, ok? Bom, vou colocar aqui para você então um exemplo, C do Plau, NH2, está aqui o meu grupo funcional, identificando a função amida. Ok, agora, da mesma maneira que nós tínhamos lá na amida, eu posso substituir aqui os hidrogênios por outros ligantes. Então, olha só,
Considerando que eu estou substituindo um dos hidrogênios por um outro radical, eu tenho aqui agora uma amida que eu vou dizer que ela é monossubstituída. Se porventura eu tiver essa configuração aqui, então, eu digo que é uma amida, porque a principal característica está preservada aqui, ó, nitrogênio ligado à carbonila. Então, eu tenho aqui uma amida, porém, como um dos hidrogênios aqui está substituído, eu falo que é uma amida monossubstituída. Está aí o exemplo. Ok? Bom, agora pode acontecer de eu substituir os dois hidrogênios. Então, olha só. Substituindo aqui os dois hidrogênios por dois radicais, eu tenho aqui agora uma amida dissubstituída. Está aí um exemplo de uma amida dissubstituída. Belezinha? Tranquilo até aí, pessoal? Sossegado? Beleza? Bom, novamente eu falo, não tem outro jeito. A gente tem que memorizar os grupos funcionais para saber identificar a função orgânica, ok? Bom, além da função amida e da função amina, eu vou te mostrar outras duas funções nitrogenadas que não são tão recorrentes, mas é interessante a gente saber. É a função nitrila e a função nitrocomposto. Função nitrila, grupo funcional, é delimitado aqui por um carbono que faz uma tripla ligação com o nitrogênio e esse grupo aqui ligado diretamente a uma cadeia carbônica, ok? Então tá aqui, coloquei para você um exemplo, dois exemplos, belezinha? Não se esqueça que aqui, ó, onde finaliza a ligação tripla, eu já tenho um carbono, ok? Já o nitrocomposto, ele tem aqui a presença do grupo NO2, que é o grupo nitro. Então, o grupo nitro vai estar ligado diretamente a uma cadeia carbônica, a um radical orgânico. Então, está aqui o grupo NO2 ligado diretamente à cadeia. Estou dando para você aqui um segundo exemplo. Eu achei interessante trazer essa molécula aqui pelo seguinte. Ó. Observe que nós temos três grupos NO2, então três grupos nitro. Esse grupo aqui, ó, CH3, ligado diretamente ao anel benzênico, recebe o nome de tolueno. Então aqui eu tenho um trinitrotolueno. É a abreviação TNT. Sim, exatamente, TNT é aquele mesmo TNT utilizado na fabricação de explosivos, ok? Então tá aqui uma moléculazinha interessante para a gente conhecer. Belezinha? Bom, pessoal, finalizamos então as funções orgânicas nitrogenadas. Vamos falar agora um pouquinho de outras funções que também sempre aparecem para a gente. Vamos começar com as funções halogenadas. Bom, o próprio nome já diz, função halogenada significa que vai apresentar o quê? Algum halogênio. Se você não se lembra, os halogênios são os elementos lá da família 17 da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e iodo. De maneira que é mais comum você ver o cloro e o bromo nos compostos orgânicos, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o haleto orgânico, também chamado de haleto de alquila, onde eu tenho um halogênio ligado diretamente a um radical orgânico. Então, o meu halogênio está representado pelo X aqui, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, lembrando que é mais recorrente cloro ou bromo. Está aqui o exemplo. Você observa aqui, então, um halogênio ligado diretamente à cadeia carbônica. Certinho? Haleto de acila, ou haleto ácido. Bom, o haleto ácido, pessoal, já é um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho aqui o meu halogênio agora ligado à carbonila. Então, quando eu tenho um halogênio ligado à carbonila, eu vou chamar então de haleto ácido. E aí aqui eu estou colocando para você ó, o cloro ligado à carbonila. Então, aqui é o meu grupo funcional que me permite identificar aqui como um haleto ácido. Beleza? Tranquilo? De compostos halogenados, só esses dois aqui tá de bom tamanho para a gente. Ok? Bom, vamos agora aos tiocompostos, que são os compostos sulfurados. Bom, presta atenção aqui para você entender os tiocompostos. Grupo de compostos orgânicos que representa o elemento enxofre em sua estrutura, substituindo o oxigênio. Como assim? Espera aí. Eu vou comparar aqui com você a função álcool. A função álcool, a gente sabe que é a hidroxila ligada ao radical orgânico. Se eu troco esse oxigênio aqui pelo enxofre, eu passo a ter um tio composto, o tio álcool. Calma.
tio álcool aqui não é o seu tio cachaceiro, não, tá? É apenas aqui uma função orgânica. Que? Achou que não ia ter piada de tiozão? Claro que ia ter, né? Bom, então eu tenho aqui tio álcool, também chamado de tiol, ou ainda mercaptana. Bom, então sempre que eu tiver aqui o oxigênio sendo substituído por um enxofre, eu vou ter um tio composto, uma função sulfurada. Então aqui primeiro tio álcool ou tiol. Aqui um exemplo. Bom, função éter, eu tenho o oxigênio como heteroátomo. No tio éter, eu vou ter aqui o enxofre como heteroátomo. Aqui o exemplo. Cetona, eu tenho o oxigênio aqui, né, ligado ao carbono por dupla ligação, substituindo o oxigênio por enxofre, eu tenho uma tiocetona. E aí, tá aqui o exemplo. Belezinha? Bom, é interessante nós falarmos também no tioéster. E aí eu quero te mostrar agora um detalhe. Quando eu falo no éster, você se lembra que nós temos dois oxigênios. O grupo funcional é C+O. Dependendo do oxigênio que eu substituir aqui, eu vou ter um grupo funcional diferente. Então o tioéster ele pode ser um tionoéster, quando eu substituo o oxigênio aqui da carbonila. Ou pode ser um tiol-éster, né? Tá aqui o exemplo. Ou pode ser um tiol-éster quando eu substituo aqui, ó, o oxigênio que faz a ligação simples, ok? Com o carbono. Então eu tenho aqui a possibilidade de ser um tiol-éster ou um tionoéster. E aí tá aí os dois exemplos, né? O primeiro exemplo aqui, um exemplo de tionoéster. O segundo exemplo, um exemplo aqui de tiol-éster. Belezinha? Tranquilo? Bom, sei que é muita coisa, são vários grupos funcionais, mas não tem jeito, pessoal. A gente tem que memorizar esses grupos aí para poder identificar as funções de uma maneira mais acertada. Belezinha? Bom, vamos ao nosso resumão então. Funções nitrogenadas, nós temos a amina, são 3 possibilidades aqui, primária, secundária e terciária. A função amida, lembrando que é um nitrogênio ligado à carbonila, e aí eu tenho a possibilidade de ter uma amida monossubstituída ou dissubstituída. Nitrila, C-tripla-N, e o nitro composto é o grupo nitro, o grupo NO2 ligado ao radical. Já os compostos halogenados, nós temos os aletos orgânicos, onde eu tenho o meu halogênio ligado diretamente à cadeia carbônica, e o meu aleto ácido, o halogênio, já está ligado diretamente à minha carbonila. Nos compostos sulfurados, né, os tiocompostos, eu tenho aí o tiol ou tioálcool, o tioéster que se divide aqui em tiol-éster ou tionoéster, o tioéter e a tiocetona. Lembrando que aqui nos tiocompostos eu tenho aqui o hidrogênio, o oxigênio, desculpa, sendo substituído pelo enxofre. Belezinha? Bom, pessoal, se você é meu aluno, fique tranquilo que esse material vai estar disponível para você lá na plataforma, ok? Se você não é meu aluno, fique à vontade para printar a tela aí dos tiocompostos, ok? Fique à vontade para printar a tela aqui das funções nitrogenadas e dos compostos halogenados, ok? Se você está visitando aqui, achou interessante a aula, fique à vontade para printar essa tela, pode ser que te ajude bastante. E fique à vontade para printar essa tela aqui também. Belezinha? Muito bem. Vamos então agora colocar em prática isso tudo que nós aprendemos. Exercício de aplicação número 1. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que quando lançado na corrente sanguínea, prepara o organismo para responder a situações de estresse. Sua fórmula estrutural é dada a seguir. Então tem aqui a fórmula desse hormônio, que é a adrenalina. Quais funções orgânicas é possível observar na molécula desse hormônio? Bom, se eu estou perguntando quais funções, novamente é mais de uma. Então vamos analisar a molécula aqui e ver quais funções nós encontramos. Bom, de cara aqui eu já vejo aqui uma hidroxila, que está ligada a um anel benzênico. Aqui outra hidroxila também ligada ao anel benzênico. Aqui, quando eu tenho hidroxila ligada ao anel benzênico, já vou colocar logo aqui que eu tenho a função fenol. Ok? Bom, eu tenho aqui agora
Vou trocar a cor da caneta aqui para ficar bem destacado. Eu tenho aqui ó, uma outra hidroxila agora, só que não está ligada diretamente ao anel, está ligada a um carbono aqui, é um carbono sp3. Se é um carbono sp3, eu sei então que aqui eu tenho a função o quê? Função álcool. E para finalizar ali, eu tenho um nitrogênio que está ligado diretamente a um carbono, no caso ligado a 2 carbonos, né? Então tá aqui o nitrogênio ligado a esse carbono, ligado a esse carbono, seria então uma amina. Se eu quiser ser mais específico, uma amina secundária. Vou colocar aqui amina, já é suficiente. Então eu tenho quais funções? Fenol, álcool e amina. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Então tá vendo a importância de saber o grupo funcional? Saber o grupo funcional, você sabe identificar a função e aí é só alegria. 2. O paracetamol, também conhecido por acetaminofeno, é um fármaco com propriedades analgésicas e antipiréticas utilizado essencialmente para tratar febre e dor. Dor, no caso, leve e moderada. Analisando a molécula desse fármaco, representada a seguir, é possível identificar, além da função fenol, a função... Então, olha aí, calma lá. Além da função fenol, então a função fenol está aqui, ele já me contou que existe ela. Aqui, função fenol. Além da função fenol, o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui uma carbonila ligada a essa carbonila um nitrogênio. Então, nitrogênio ligado aqui a carbonila é suficiente para eu dizer que eu tenho aqui uma amida. Então tá aí, ó, alternativas: amina, nitrilo, ácido carboxílico, amida ou éster. Nós já identificamos aqui que eu tenho uma amida. Tá aí, ok? Belezinha, pessoal? Tranquilo? Vamos então ao terceiro e último exercício. O gás mostarda é uma substância conhecida pelo seu uso como arma química. Inalado, esse gás causa sangramento e bolhas no sistema respiratório. As vítimas geralmente morrem de edema pulmonar, que é o excesso de líquido no pulmão. Na pele, observa-se a formação de vesículas ou bolhas de gravidade. É também mutagênico e carcinogênico. Então, o gás mostarda aí é uma arma química que causa, né, um grande estrago quando em contato com esse gás, né? Bom, e o que eu observo aqui nessa molécula? Está perguntando para nós aqui quais funções orgânicas podemos observar na molécula desse gás. Eu observo que eu tenho aqui ó, um halogênio ligado diretamente aqui a um carbono. Aqui do outro lado a mesma coisa. Então aqui eu já acabei de identificar o que? Um haleto orgânico. Só que não é a única função. Eu tenho, além do haleto orgânico, olha o que mais que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui um enxofre como heteroátomo. Quando eu tenho um enxofre como heteroátomo, eu tenho um tioéter. Então, nesse composto aqui do gás mostarda, eu tenho um haleto orgânico e tenho também um tioéter. Belezinha? Pessoal, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se porventura precisar, assista essa aula várias vezes, não tem problema. Assista quantas vezes quiser. Pesquise mais material aí na internet. Se porventura ficou com dúvida, eu sempre estarei à sua disposição, ok? Um grande abraço, até a próxima e valeu!